Se você pensa que lendas são histórias típicas de ambientes rurais, você está muito enganado. Os relatos desse livro surgiram em grandes cidades, ainda assim são estranhas, fantásticas, aterrorizantes. Alguns contos representam fatos ou personagens históricos que ganharam uma dimensão fantástica. Outros não têm nenhum fundo científico. Mas todos têm uma coisa em comum. Muita gente jura que aconteceram de verdade. Tinha alguma coisa errada com a sombra de Carlo. Não era imaginação, não era fantasia. Nem era um desses medos bobos que a gente tem de vez em quando. Tinha começado logo que eles se mudaram para o apartamento do padrasto no bairro da Liberdade. Sua sombra não se parecia mais com ele, que era um garoto magro e desajeitado, que acabava de completar 10 anos. Essa sombra era maior, mais forte, tremendamente assustadora. Tentou contar para a família, mas ninguém acreditou. Ah, isso é normal, porque você está crescendo. Claro. Keiko, a filha de Matsu, o padrasto de Carlo, era a única que acreditava nele. Uma noite, depois do jantar, eles desceram para o salão de jogos do prédio. Uma salinha mínima com uma luzinha meio fraca e começaram a conversar. Você sabe, né, que o bairro da Liberdade é o mais assombrado de São Paulo. Aqui teve muito cemitério, muita morte e sofrimento. Almas do outro mundo, escravos enforcados. Você passou pela igrejinha esses dias, não passou? Ele disse que sim. Lembrou que o dia que ele começou a ter medo da sombra foi quando ele desceu do metrô e avistou um brilho fúnebre das velas da capela que dava um cheiro estranho de morte, muito esquisito. Teve certeza que uma assombração saiu de lá e resolveu mexer com sua sombra. Keiko explicou que ele tinha que descobrir o que a alma queria e que se ela fosse uma das almas dos enforcados de século atrás, era só ele ir até Santa Cruz das Almas, acender uma vela para ela à noite. Carlo mal dormiu naquela madrugada. Sonhou que em vez de sua sombra tinha um homem alto te perseguindo com uma marca terrível no pescoço. Acordou assustado. Será que aquele espírito o seguiria pelo resto da vida? Será que seu destino também seria morrer enforcado? Um dia não teve jeito. Alguém ou alguma coisa o empurrou para a grade do lado da igreja e o obrigou que olhasse para dentro. Com seu coração estourando de terror, viu na parede a sua sombra. A sombra do enforcado, nítida e dominadora. E começou a ter uma visão. Começou a enxergar uma São Paulo diferente, sem prédios, sem carros. E vinha gente de todo lugar para assistir um show sinistro. Um enforcamento. 2 presos que em 1921, um ano antes da independência do Brasil, numa revolta dos soldados de um batalhão de Santos, foram condenados à forca. O primeiro condenado cumpriu sua sentença, mas o segundo jurava inocência, e muitos diziam que ele realmente era inocente. Ao ser lançado ao enforcamento, a corda arrebentou. O carrasco logo deu um jeito de arrumar outra forca, mas novamente a corda arrebentou. O povo clamava por liberdade, estava convencido de sua inocência. Foi então que o carrasco arrumou uma corda, mas de couro, e dessa vez não teve jeito.
o soldado foi realmente enforcado. Há quem diga que os berros pela liberdade foi que deu o nome ao bairro. Por isso acredita-se que ele e os fantasmas dos inocentes executados aqui ainda vaguem por aí por liberdade. Carlo voltou a si. De volta ao século XXI, olhava o fogo das velas tremulando em amarelos e azuis e fazendo sombras dançarem no anexo da capela. Vultos de olhos esbugalhados e com os pescoços tortos, enforcados. Mas não sentia mais medo. Seja lá o que fossem, não lhe faria nenhum mal. Foi então que resolveu acender uma vela branca. Deixou-a num canto e ficou olhando a chama. Brilhava em vermelho, como os olhos que vira no sonho. Por trás das sombras na parede surgiu a silhueta de um homem alto. Aos poucos foi se desvanecendo. Parecia acenar para eles, sumiu. Carlo nunca soube se aquela história ocorrera realmente daquele jeito. Mesmo assim, de tempos em tempos, desembarca na estação do metrô, atravessa a praça e vai até a capela da Santa Cruz acender uma vela. Pode ser para as almas dos enforcados, pode ser para as vítimas das injustiças, ou pode ser só para conferir as sombras projetadas na parede da igreja e ver se a sua continua normal, do jeito que as sombras têm de ser.